O que a psicologia analítica, né, a psicologia profunda, fala sobre Hércules? Né? A questão é, por exemplo, se você for estudar a mitologia, há mais de 200 tipos de interpretação. Né? E a psicologia analítica ou a psicologia profunda, dependendo qual termo você utilize, ela serve, por exemplo, como um termo de individuação, né, para a formação da pessoa. Visto que nas culturas antigas, tanto grega, tanto quanto judaica ou zoroástrica, né, vamos dizer assim, uma cultura nórdica, eles se baseavam, né, em seus heróis como um processo de individuação. Ou seja, o que Hércules faria, né, nessa situação que eu estou vivendo, o que Jesus, né, faria dentro desse contexto agora que eu estou vivendo. Então, a psicologia analítica ela vai trabalhar dentro desses meandros, né? Então, a questão que eu estou falando é que se Hércules nasceu Hércules ou se tornou Hércules, né? É uma questão que temos que estudar, por exemplo, a história do seu nascimento, né? Até o seu fim trágico. Interessante que Hércules, quando ele nasceu, o seu nome se chamava Íficas, né? Inclusive, dentro da mitologia, ele tinha um irmão gêmeo. E interessante que a palavra Hércules significa orgulho de Hera. Mas como ele pode ser orgulho de Hera se o próprio Hércules, na cabeça de Hera, né, foi um tormento? É porque a questão, na verdade, ela se inverte. É por causa dos 12 trabalhos de Hércules, é que se lembra de Hera, né? Então, a Hera, ela deu 12 trabalhos para Hércules, considerado, por exemplo, impossível de ser realizado. Inclusive, ela aparecia, né, ao Euristeu, né, que seria um dos afilhados dela, que ele recebia a visita de Hera à noite, né, e era passado para Hércules trabalhos considerados impossíveis. Mas o interessante, se você verificar o nascimento de Hércules, ele já foi profetizado, né, por Zeus, né, que ele seria o grande, né, o último descendente da linhagem de Teseu, né, e que ele seria tanto a alegria dos homens como o orgulho dos deuses. E tentou se intervir na história para que esse processo jamais acontecesse, né? Então, visto que Zeus ele entrou em contato com Alquimene e nasceu Hércules, né? Inclusive, Hera antecipou o nascimento de uma outra pessoa, que seria Euristeu, para que tomasse o lugar de Hércules. Então, Hércules, ele nasceu para ser poderoso, né, para ser um grande rei. Mas dentro, né, desse destino que os gregos acreditavam, havia um processo do próprio Hércules se tornar o Hércules como conhecemos. E o que foi, né, esses processos? Foi o que eu estou falando, né, agora, mediante os 12 trabalhos que foi realizado. Interessante que, por exemplo, entre a relação de Hércules e de Euristeu, vemos duas características bem particulares. Né? Se utilizarmos, por exemplo, né, a filosofia, né, de Friedrich Nietzsche, né, que fala o seguinte, que é a moral do herói e a moral do escravo. Interessante que quando Hércules ele teve um surto, né, ele matou seus filhos e a sua esposa, né, porque era cegou a sua vista e ele viu a sua família como uma espécie de demônio. E Hércules, depois de um tempo, tendo entrado num estado de depressão, ele foi se encontrar com Euristeu. Ele queria purgar os seus pecados, né? Tá certo que na concepção grega não tinha essa concepção de pecado cristão, né? Ele queria o quê, né? Se redimir. Interessante que
As tarefas dadas, né, por Euristeu era apenas para o destruir. E Hércules via esses trabalhos como um cunho totalmente pedagógico, uma forma de dar sentido. Por quê? Para Hércules não bastou apenas ter a força, né? Nos seus trabalhos ele teve que se utilizar de inteligência, de sagacidade e de estratégia. Então, força sem pensamento se torna algo totalmente inconsciente, algo totalmente animalesco. E pensamento só, desprovido de ação, é uma característica totalmente idealística. Então, Hércules ele se torna um verdadeiro protótipo do herói grego, né? Por quê? Porque Hércules ele se conheceu, por exemplo, como causador desse mal, né? E foi fazer esses trabalhos para poder se purgar desse mal. Então, ele se tornou digno de se tornar Deus mediante os trabalhos. No caso de Euristeu, não. Por exemplo, o reino lhe foi dado, né? Para Euristeu, ele não viu o poder como uma espécie de construção, de uma construção de identidade, de ser digno por ter exercido tal poder, visto que o poder que ele obtinha sobre a cidade de Elade, que conhecemos como Grécia, né, foi dado por quem? Por Hera. Então, uma pessoa que tem essa característica, que é totalmente algo que é herdado e não engendra um certo esforço, se caracteriza a moral do escravo. Pelo fato de eu ser descendente, né, eu tenho, por ser descendente dos deuses, vamos dizer assim, eu tenho direito a todas as benesses dos deuses. Ao contrário de Heracles, né? Heracles, né, que significa orgulho de Hera. Então, ao contrário de Hércules, né, ou seja, ele recebeu as benesses. Qual seriam essas benesses? Seriam as amizades, né? A interação que ele teve com o povo, né? De ser amado, né? Então, ele fez algo que era totalmente de caráter meritocrático para ele poder receber, vamos dizer assim, esse estado de rei. Não somente um reino dado pelos deuses, mas sim também obtido pelo apoio dos humanos. Então, por isso que Euristeu odiava Hércules. Ele odiava Hércules por esse devido fato, porque o Hércules ele sabia da capacidade que ele tinha e sabia que iria resolver os seus problemas, mas não só mediante a força, mas sim pela capacidade de abstrair, né, da situação presente e tirar o melhor dessa situação para a sua individuação. Digo no processo junguiano. Ao contrário de Euristeu, não. Pelo fato dele ser descendente dos deuses, ele achava que era digno. Interessante que cada um dos trabalhos, por exemplo, né, que Hércules foi realizando, por exemplo, quando ele foi no mundo de Hades, ele pegou o cão Cérebro e ele mostrou o cão para Euristeu. Euristeu apenas se escondeu de medo, né? Assim como ele fez também o caso do javali de Erimanto, né? Com o qual ele conseguiu capturar o animal e ele levava para Euristeu. E Euristeu, com medo, né, ele sempre se escondia. Então, o Euristeu, por exemplo, na visão, né, de Nietzscheana, né, significa muito esse caráter totalmente reativo, né? Ou seja, pelo simples fato de ser algo que é herdado e não construído, não conhecem a natureza do esforço como um processo de individuação. E assim também vemos, por exemplo, não só no caso de Hércules, mas no caso de Cristo, em cada um pode se tornar um Cristo, cada um pode se tornar um Buda, cada um pode se tornar, por exemplo, né, um espelho, né, vamos dizer assim, da divindade que ele cultua, mas que ele cultua, por exemplo, no sentido totalmente interior, do qual os orientais chamam de bhavana, né, algo de relação de cuidado e cultivo. Então, na relação de Hércules, né, para o seu processo de individuação,
não bastou apenas ter os favores dos deuses, mas sim que ele trabalhou para que ele obtesse tanto os favores dos humanos quanto o dos deuses. Mas ele acreditava que era formador da sua própria história, dentro desse conceito, para ele poder, por exemplo, conseguir tanto a aprovação dos deuses quanto a aprovação dos homens. Então, diferentemente de Euristeu, que o seu poder era apenas herdado, não construído, não sofrível, não como um ato de purgação, não como um ato de merecimento, né? Ele acha que teria todo o direito de ser o Deus. Então, isso se reflete muito na nossa realidade, né? Dentro de uma determinada maneira, né? Por exemplo, há pessoas que sabem que são capazes e conquistam algo por ser capaz. Outras pessoas não. Pelo desejo que elas têm de conquistar algo, elas não têm a capacidade de lutar, mas sim de apenas desejar. E como as mesmas não lutam, né, por um processo de conquista e de individuação, entra num universo totalmente ressentido, né? E entra numa esfera também de ressentimento e uma esfera de inveja, né? Interessante que o ressentimento muitas vezes é irmão da inveja, porque a palavra inveja vem do latim invidere, aquele que não vê. Ele não vê a sua raiva, ele não vê o seu ressentimento em relação do outro. Ele apenas acredita ser digno, mesmo não se esforçando para tal. Que seria tanto a característica de Euristeu, diferentemente da característica de Hércules. Então, não basta apenas ter o dom, se não estiver envolvido dentro desse dom o esforço e o sacrifício.